Glória a Deus. Meus irmãos, nós lemos um texto nesta noite, bem conhecido de todos nós, não é? Na carta aos Hebreus, capítulo 1, e o versículo 1 que nos diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias, pelo Filho. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu acredito que o Espírito Santo, ele nos dias atuais fosse acrescentar esse versículo, e eu digo o Espírito Santo, porque nenhum de nós temos ousadia, não é? De acrescentar qualquer coisa na palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que acrescentar alguma coisa na palavra desta profecia, Deus também lhe acrescentará as pragas nelas escritas. E se alguém tirar alguma coisa da palavra desta profecia, Deus também tirará dele a sua parte da árvore da vida. Então não temos liberdade para acrescentar, não temos liberdade para tirar quaisquer coisa da Bíblia. Mas eu creio que se o Espírito Santo de Deus ele fosse acrescentar esse versículo, ele certamente diria: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. E ele acrescentaria com certeza e neste século 20 seria o acréscimo. Nesse século 21 ele nos tem falado através dos sinais. Porque, queridos e amados irmãos, Deus ele tem de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva, nos falado nesses últimos dias através dos sinais. Jesus não nos deixou nem o dia, nem a hora, nem um mês, nem um ano em que ele deveria voltar. Porém, ele deixou alguns sinais, e nós nunca vimos, melhor dizer, tantos sinais concernente à volta de Jesus como nos dias que estão vivendo hoje. Estamos observando que a volta de Cristo, ela está muito patente, muito clara, através dos sinais que nós estamos vendo. É tanto que o tema do estudo desta noite é: agora nesse século 21, Deus tem falado através dos sinais. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite.
Porém, antes de entrarmos nos sinais, devemos sempre ter em mente 3 versículos bíblicos que eu quero mencionar e ler com os irmãos esta noite. Devemos ter em mente pelo menos 3 versículos bíblicos. Lá em Mateus capítulo 24 e o versículo 36 nos diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então veja, estarei citando, antes de entrar no estudo em si, 3 versículos bíblicos, para depois entrar nos sinais, que devemos ter sempre em mente. E o primeiro é: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Glória a Deus. Alguém tem indagado e perguntado: e agora Jesus, lá na glória, ele sabe a hora que ele deve vir? Ele sabe. Os irmãos sabem que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele continua com a sua natureza humana e com a sua natureza divina. É tanto, se você ler lá em 1 Coríntios capítulo 15, não faz memória, os últimos versículos, capítulo 15, vai dizer que tudo, quando ele estiver sujeito, ele mesmo, Jesus, se sujeitará àquele que nos sujeitou todas as coisas, para ser um como nós, nossos irmãos. Então Jesus, eu creio, e não tenho dúvida, como Deus, ele sabe, como homem, não. No lado divino ele sabe, do lado humano não. Mas isso é assunto para outro dia. Então, devemos ter em mente, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, ele disse. E também lá em 1 Tessalonicenses 5,4 diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então o crente, irmão, que tem o Espírito de Deus habitando na vida dele, o crente que realmente saiu das trevas, ele não vive em trevas. Nós vivemos na treva, mas não vivemos em treva, né? Nós vivemos, o mundo está envolvido com trevas, mas nós não vivemos nas trevas. Então, crente que não vive em trevas, ele está enxergando claro e nitidamente que os sinais estão bem patentes e nos revela a volta de Jesus. Também lá em Mateus 16:3, na parte B, diz assim: hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Então esses 3 versículos devem estar em nossas mentes quando pensamos nos sinais da volta de Jesus. E nós vamos entrar aqui agora nos primeiros sinais da volta do Senhor. Eu sei que, irmãos, meu pastor, está muito claro, está muito evidente. Eu acho que não haveria necessidade de um estudo para falar sobre os sinais da volta de Jesus. Eu também acho que não. Eu também acho que não precisava. Não é só você que pensa isso. Eu também penso.
Então por que dá? Sabe por quê, irmão? Porque muitos cristãos hoje estão vivendo como se Jesus nunca fosse voltar. Muitos cristãos hoje estão vivendo uma vida como cristão, como que Cristo nunca fosse voltar. Mas se há uma verdade na terra, meus irmãos, é a volta de Jesus Cristo para arrebatar e tirar até a sua igreja. E esse dia está mais perto do que você pode estar imaginando. A qualquer momento, aleluia, estrungida, a última trombeta vai tocar e a igreja vai ser tirada da terra. E ai daquele que aqui ficarem. Então vamos nos preparar, porque se a mensagem a ser pregada é sobre a volta de Jesus. Quantos cristãos não podem estar aqui nesta noite, mas na frente da televisão, novela, estão outras coisas? Eu sei, entendo que alguns trabalhos chegam tarde, tem filho para cuidar, tem isso, outros estudam, mas outros simplesmente, eu poderia até citar nome aqui de crente que deveria estar aqui, mas não veio porque eu não quis. Eu poderia citar nome. Então esses crentes estão vivendo como se Cristo nunca fosse voltar, porque o crente mesmo que está esperando a volta de Cristo, ele se preocupa e está em comunhão com Deus e com a sua palavra. A sua palavra. Vivemos numa inércia tremenda, vivemos num comodismo tremendo, mas eu quero dizer nesta noite, em alto e bom som, prepara a igreja, porque Jesus Cristo, ele não está voltando, ele vai voltar. Porque eu não aceito essa tese, eu não aceito a expressão, Jesus está voltando, porque isso não vai acontecer. Jesus não vai estar voltando, ele vai voltar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Está voltando significa voltar gradativamente. Isso está voltando, mas não vai acontecer isso. A Bíblia diz que será num abrir e fechar de olho. Aleluia. Assim como um relâmpago se mostra do Oriente até o Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Então ele não vai estar voltando, ele vai voltar. Quando menos esperar, a igreja subiu. Então, os primeiros sinais da volta de Cristo é guerra, fome, terremoto, pestilência e erupção vulcânica. Eu disse erupção vulcânica. Você nunca ouviu falar tanto sobre erupção vulcânica como estamos vendo nos dias atuais. E é interessante, irmão, que você não vai encontrar na Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia, algo sobre vulcão. Você não acha na Bíblia. Não tem na Bíblia vulcão. Pode examinar todos os dicionários bíblicos e referência bíblica, que você não vai achar a palavra vulcão. Não obstante, não tem a palavra vulcão, o vulcão está na Bíblia. Não tem a palavra, mas ele está. Vamos ler. Então veja, primeiros sinais: guerra, fome, terremoto, pestilência e erupção vulcânica. Lá em Lucas capítulo 20, versículo 10 e 11, nos diz: então lhes disse: levanta-se-á nação contra nação, reino contra reino. O que é isso aqui? Sinal da volta de Jesus. Ou porventura não está acontecendo isso? E observa a palavra: e haverá. Se você olhar direitinho, e é muito importante no estudo bíblico, queridos amados irmãos, a gente observar os pontos, vírgulas e os sinais que a palavra apresenta. Veja que capítulo 21, perdão, 21. E veja aqui no versículo 21. Veja aqui no versículo 11. E haverá, observe,
que nessa palavra haverá, tem um sinal em cima do ar. Isso é importante estudar na palavra de Deus. Tem um sinal em cima do ar. E haverá. Por que esse sinal aqui? Esse sinal está indicando futuro. Não está escrito vai haver ou houve. Vai haver no presente. Houve está no passado. Haverá está no futuro. Agora, que futuro é esse? É os dias que nós estamos vivendo com toda certeza. Haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, pestilência. Haverá também coisa espantosa e grandes sinais do céu. Então veja bem, eu não vou entrar aqui, quando eu falo de erupção vulcânica, eu não vou entrar no sentido das estatísticas, porque se eu fosse falar da estatística aqui, nós jamais iríamos botar esse estudo até 9 horas, não iria. Nós poderíamos trazer uma estatística aqui de quantos vulcões, quantos terremotos vão falar lá na frente. Eu não vou entrar nessa estatística, não tem espaço, não tem tempo e espaço para isso. Mas haverá vários grandes terremotos, e nós estamos vendo. A cada dia aumentando os terremotos. E eu quero entregar uma palavra profética aqui nesta noite. Eu note bem o dia e a hora que eu estou lhe dizendo isso. Mas muito breve. É uma palavra profética vindo do coração de Deus para os nossos corações. Mas muito breve. Muito breve mesmo. Nós vamos ouvir de terremoto no Brasil como nunca se houve até então. Se preparem. Aliás, a nação brasileira, ela vai ser sacudida de todas as maneiras. Não é só as greves que você está vendo, as queimas dos ônibus no estado de Minas Gerais, como está acontecendo, e alguns outros estados do Brasil. Não. Isso se chama apenas começo de dores. O Brasil será sacudido por terremotos que você nunca imaginou. O Brasil será invadido por maremotos que você nunca imaginou. Tsunami, que eu vou falar também lá na frente. É outra coisa que você não acha na Bíblia, tsunami, mas está na Bíblia. Você não acha a palavra, mas está na Bíblia. Você não acha também a palavra erupção vulcânica, e nem vulcão. Mas aqui nesse versículo está o vulcão. Você conseguiu achar o vulcão aí no versículo 11? Você conseguiu achar? Você conseguiu achar aí o vulcão no versículo 11? E haverá em vários lugares grandes terremotos. Terremoto. Tem. Fomes, pestilências, doença, todo tipo de doença. Haverá também coisa espantosa e grande sinal. Você achou o terremoto aí? Mas ele está aí. Aonde que está o terremoto? Justamente nessa palavra, coisas espantosas. Porventura, você já conseguiu através da mídia, através dos cientistas, ele trazer uma palavra prazível concernente vulcão? Eles estudam e trazem dão um jeitinho das placas, não sei o que lá mais, e tenta falar alguma coisa. Mas no fundo, na realidade, ninguém sabe explicar o que é o vulcão. Ontem à noite eu estava assistindo, eu gosto muito desse tipo de coisa, fiquei até tarde da noite assistindo sobre vulcão. E aí, no momento que eles apresentaram animais, veja bem, animais que vivem dentro do vulcão. E apresentaram um tipo de animais, os bichinhos lá, os peixes, sei lá.
que vive dentro do vulcão. Agora, você acha, irmão, que o homem tem capacidade de colocar algum aparelho dentro do vulcão para gravar ou filmar o que tem lá dentro? De maneira nenhuma. Então, aonde está o vulcão aqui? Coisas espantosas. Coisa espantosa. E é o que nós estamos vendo, vimos agora recentemente na Guatemala, vimos agora em parte dos Estados Unidos, no Haiti, aquele vulcão que está em erupção, destruindo cidades, destruindo tudo, a lava levando tudo, comendo, lambendo tudo, destruindo tudo, e o homem nada pode fazer. O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? O que é isso? Deixa eu dizer uma coisa, isso é o dedo de Deus se revelando à humanidade. Por quê? Porque Deus está irado contra a humanidade, e Ele está usando a natureza para mostrar o seu poder. Isso é um grande sinal da volta de Jesus Cristo. Então a igreja precisa estar preparada. Haverá em vários lugares grandes terremotos, e fome e pestilência. Haverá também coisa espantosa e grandes sinais do céu. Não sei se sua Bíblia está escrito de uma forma, está escrito aí no céu ou do céu? Do céu. Na sua Bíblia aí, do céu. Não está escrito no céu. Porque uma coisa é sinal do céu, outra coisa é sinal do céu. Aí você me pastor, qual é a diferença? Sinais do céu estamos vendo constantemente, sempre houve. Mas o que vai haver daqui para frente, irmão, é sinal do céu. Ou seja, coisa incompreensível à mente humana, coisa que não tem como a mente humana conceber. Sinal do céu. Hoje já estamos, você vê vez outra aí ser lançado no Facebook, em outro lugar, aquelas imagens que surgem. Eu creio nisso, porque Deus tem interesse em mostrar alguma coisa, que o seu filho está voltando. E deixa eu dizer uma coisa mais: todo esse sinal que eu vou falar nesta noite se chama misericórdia de Deus, porque Ele poderia não dar sinal nenhum, Ele poderia nos mostrar sinal nenhum, simplesmente voltar e buscar essa igreja. Mas Ele é tão misericordioso que Ele está abrindo os céus, abrindo a sua palavra e mostrando vários tipos de sinais concernentes à vida do seu filho. Só não se prepara quem não quiser se preparar, porque Ele vai voltar. Aleluia. Então vamos observar também. Então, os primeiros sinais são como guerra, fome, terremoto, pestilência, erupção vulcânica. Vamos ver também lá em 1 Timóteo 3:1, um dos grandes sinais da volta de Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Que nós podemos aprender aqui? Hoje, os homens até liberaram, como é o caso do pastor João Batista, que hoje é registrado em 2 empregos. E se brincar, não dá. Se tiver espaço, ele ia arrumar mais um terceiro emprego. Hoje se pode registrar em 2 empregos. Ele tem registrado na carteira em 2 empregos. Agora, por que isso? Tempos trabalhosos. É o segundo. Também isso. Eu estou citando os versículos errados aqui. Aliás, pelo menos é segundo. Veja bem. 2 Timóteo 3:1. Sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É o que nós vamos vendo. Porque às vezes é tanta correria, é tanta a fazer, mas isso é um sinal da volta de Jesus Cristo.
para vir buscar a sua igreja. Agora, aí no mesmo capítulo, 2 Timóteo 3, versículo 2, você vai ver também um dos grandes sinais da volta de Jesus. E aí você vai concordar plenamente comigo, ou então concordar com a Bíblia. É 2 Timóteo 3 e o versículo 2, na parte B, apenas a parte A do versículo. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Nós estamos vendo, irmão, uma época em que pouquíssimo, eu não vou dizer aqui lá do mundo, eu estou me referindo a crente, porque o culto hoje é tudo para crente, é ensino da palavra de Deus. Hoje vivemos uma época em que poucos estão preocupados com o próximo. Poucos estão preocupados com o irmão, com a irmã. Hoje vivemos enclausurados dentro de nós mesmos, preocupados com o meu bem-estar, preocupado comigo mesmo, com a minha própria, o meu próprio benefício, enclausurado para dentro de si. Mas a igreja, inclusive, hoje, na sua maioria, pastores que só pensa no seu bem-estar, que só pensa no seu lazer, que só pensa no dinheiro, que só pensa na lã e na gordura da ovelha. Por quê? Porque um dos sinais da volta de Cristo é que haverá homens amando de si mesmo. Mas toda religião, se é que assim podemos dizer, toda religião que só pensa em si, todo cristão que só pensa em si é anátema, ou seja, amaldiçoado. Eu não posso viver uma vida de cristão, pensando só no meu umbigo. Eu tenho que procurar saber como é que está o meu irmão, como é que está a minha irmã, como é que está vivendo, o que está faltando. O que nos leva todos os meses a passar 10, 15 dias lá no sul de Minas, não é tanto a obra, irmão, porque a obra tem obreiro lá para dirigir o trabalho, não é tanto pelo trabalho da igreja, mas sim por filhos que estão lá naquele interior de Minas, que estão no sítio, na roça, aleluia, ganhando um salário mínimo, com 5, 6 filhos para criar, e não tem um chinelo para colocar nos pés, não tem uma comida para comer, e a igreja, o pastor, a religião que não pensa nisso é anátema. E sabe por que só pensa nisso? Porque um dos sinais da volta de Cristo é que haverá um homem amando de si mesmo, só pensa nele, no bem-estar dele, no apogeu dele, na fazenda dele, no avião dele. Não se iluda com a mídia que está cheia, os denominados chamados de igreja, que não é igreja, mas são um povo que se reúne, que não tem uma identidade. O cristão tem uma identidade, o cristão tem um compromisso, o cristão, ele tem uma identidade, ele está ligado ao céu, e quando ele está ligado ao céu, ele não pensa só nele. Nós temos conosco nesta noite nosso vizinho, que mora aqui na casa que eu morei há um tempo, aleluia, e eu disse para uma parente dele que estava ali: você que é esposa do irmão que veio lá do nosso irmão que mora aqui, ela disse: não, eu sou prima, não é? Eu sou prima dela. Eu disse: olha, fale para ela que a minha esposa não sai de casa, ela só sai da casa para a igreja, e quando ela vai viajar comigo para Minas, se ela precisar alguma coisa, pode procurar ali minha esposa, que ela está disposta a ajudar no que precisar. Isso é a vida do cristão, irmão. O cristão só pensa no seu bem-estar, cristão só pensa no seu lazer, só pensa na sua vida.
Os irmãos sabem qual? Alguém prega por aí que o pecado de Sodoma foi ser sodomitas, foi o homossexualismo, o lesbianismo. A Bíblia não diz isso. Sabe qual foi o pecado de Sodoma? O pecado de Sodoma, não sei se eu vou lembrar os três, sei que é três. Nós temos um teólogo aqui conosco que ele pode nos ajudar. Mas o pecado de Sodoma foi, primeiro, ociosidade. Ociosidade. Segundo, fartura de pão. Primeiro, vamos colocar por ordem. Primeiro, fartura de pão. Foi o pecado de Sodoma. Fartura de pão. O segundo pecado de Sodoma foi ociosidade. O terceiro pecado de Sodoma foi não estender as mãos aos pobres e aos necessitados. Este, olha aí Ezequiel, os três pecados de Sodoma: fartura de pão, ociosidade e não estender as mãos ao pobre e ao necessitado. Esse foi o pecado de Sodoma. Está lá em Ezequiel. Agora vamos entender isso aí. Fartura de pão é o que você tem hoje. Nunca houve tanto pão como tem hoje. Você não falou que haveria fome? Um dos primeiros sinais que o Senhor falou da volta de Cristo. Estamos falando de sinal da volta de Jesus, que o Senhor nos fala nesse último dia agora através dos sinais. O versículo foi Hebreu 1:1. Deus antigamente falava através dos pais, dos profetas, e ele falou por último pelos filhos, e eu acrescentei aqui por minha liberdade, e está nos falando hoje através dos sinais. Deus está falando através dos sinais, e estou falando sobre os sinais da volta de Jesus. Então, o primeiro pecado de Sodoma foi fartura de pão. O que é isso? Aperte aqui para você ver. Aperte um pouquinho o cristão hoje. Você apertou, ele pula para o lado. Você apertou aqui, ele pula para lá. Apertou lá, ele pula para lá. Apertou aqui, ele pula para lá. Sabe por quê? Porque tem pão para todo lado. O que mais tem hoje é pão. Você apertou um pouquinho aqui, pronto, eu não vou mais naquela igreja, aquele pastor é isso, aquele pastor é aquilo, eu não vou mais, agora eu vou naquela, porque tem muito pão, e tem mesmo, tem pão à vontade. Tem pão. Tem tanto pão que Jesus diz assim: olha, aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Quer dizer, se você entrar, você vai achar pastagem. Se você sair, vai achar pastagem também. Ele disse: aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Então, hoje, fartura de pão está por aí. Aperta um pouquinho que ele já pula para outro lugar para comer pão lá. Fartura de pão, tem pão com abundância. Ociosidade foi o segundo pecado de Sodoma.